Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso pré-modernismo, a gente vai falar um pouquinho sobre vanguardas europeias, que acabou influenciando muito no modernismo. Lembra que eu disse que os pré-modernistas tentavam, de alguma forma, fazer com que o Brasil tivesse uma cultura genuína e original. Mas sem essas vanguardas europeias não tem como não trazer para o Brasil. Então, é algo que veio da Europa para o Brasil e acabou influenciando nesse período de pré-modernismo, tá? Então, vanguarda significa estar à frente, então algo que já é futurista, não no passado. Novas correntes ideológicas, então a Europa estava vivendo esse momento em que várias correntes estavam ocorrendo ao mesmo tempo, então não tinha somente algo fixo para a Europa inteira, então vários pontos da Europa estava acontecendo uma corrente ideológica dessa, o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo, o cubismo. Então cada lugar, uma região, tinha como prevalecente uma corrente ideológica dessa, chamada de vanguardas europeias, tá ok? A primeira delas, futurismo, então abolir o passado, essa era a sua principal ideia. Como temática, velocidade e máquinas, então a forma da literatura, das artes, quadros, pinturas, então eles expressavam essa questão da velocidade, da rapidez e dos maquinários, pois a gente começava um período industrial no mundo, uma questão de evolução tecnológica. Então o futurismo ele se baseia nesse quesito, tá? Cubismo, então formas geométricas, essa valorização das formas geométricas, o cubo, o cilindro, entre outros. Destaque o que na pintura, então Pablo Picasso, então vocês devem conhecer muito bem ele. A pintura Guernica que ele fez representando a Guerra Civil Espanhola. Então dá uma procuradinha lá no Google que você vai ver os quadros do Pablo Picasso. E você vai ter uma ideia da dimensão do cubismo. Na literatura ele trabalhava com a questão do humor, então como uma forma de crítica. E uma linguagem simples para que chegasse a classe mais pobre, que chegasse aquele que não entendia. Então essa era a intenção do cubismo, tá? Partindo para o expressionismo, então aqui ele é um pouquinho mais complexo, pois ele pegava o sofrimento humano, ele demonstrava o quê? A fome, a miséria e a realidade do mundo. Aqui a gente pode colocar essa questão da Primeira Guerra Mundial e seus efeitos na Europa. Então isso acabou praticamente destruindo a Europa. Então a Primeira Guerra Mundial deixou uma ferida grande na Europa. E o expressionismo ele veio para demonstrar isso, o que estava acontecendo no mundo. O dadaísmo, então a gente pode colocar aqui que é o mais rebelde da turma, porque ele ia contra o sistema, tudo que existia. Então até seu próprio nome não tem um significado próprio. Então ele é sem significado. Ele vai na questão da destruição. Tudo que era fica destruído, pois não tem um sentido. Para ele não há um sentido. Textos com recortes, então o dadaísmo ele vai se apropriar de outros textos, vai recortar uma palavra de um poema, de um outro, e ele vai fazer um novo poema totalmente dele e próprio. Então tudo à base de recortes, tá? E por último, o surrealismo. Então ele vai trabalhar com pensamentos e sonhos. Então coloquei um nomezinho aqui importante, ó, Salvador Dalí. Então procura no Google também, você vai ver as suas obras, suas pinturas. Então ele trabalha com essa questão do imaginário, do sobrenatural, aquilo que vem lá do interior da sua mente, dos seus sonhos. Então ele vai traduzir para o papel, para a pintura e para a literatura. Então sobrenatural e fluxo de inconsciente. O que é isso, esse fluxo de inconsciente? Escrever sem pensar. Você vai escrevendo sem pensar no que está acontecendo. Então você vai escrevendo sem pausa, até quando você parar e ver o que aconteceu em cima disso. Então, essas são as vanguardas europeias que tiveram presente no pré-modernismo e influenciaram de certa forma no modernismo, de 1922. Trabalhando então com essas vanguardas, no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com o modernismo. Tá ok? Lembrando, alguns autores de destaque nessa época do pré-modernismo. Oswald de Andrade e Mário de Andrade
traz como bagagem essas vanguardas europeias e assim dá início a esse processo de transição do pré-modernismo até chegar ao modernismo com a Semana de Arte Moderna em 1922. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.